Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vamos continuar falando da entronização do quinto reino de Daniel. Lembra? O rei Nabuco sonhou e ele viu uma estátua e ela era composta por vários elementos: a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, ouro, prata, o peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro. Então era Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano. E a profecia disse que nos dias desse império, o Império Romano, surgiria um reino que subsistiria para sempre. Porque no sonho de Nabucodonosor, uma pedra não tirada por mão humanas arrojou nos pés da estátua. E toda a estátua foi esmiuçada. E Deus disse a Daniel que isso aconteceria dali muitos dias. E Deus disse: vá dormir, Daniel, sossegue, porque essas coisas vão acontecer daqui a muitos dias, 2.300 tardes e manhãs. E Daniel ficou preocupado porque ele queria ver a construção do templo. Bom dia, cavaleiros. Vá com Deus. Daniel ficou preocupado porque ele queria ver a reconstrução do templo. Então Deus mostrou para ele que o templo seria construído mas que ele não viria. Por isso Deus disse: durma, Daniel. E como ele disse para Moisés: durma, porque você não passará a terra prometida. Então, nós apresentamos a você os discípulos de Daniel, que agora, por coincidência, são os discípulos de Jesus. E Jesus começa a instruí-los. Lembra que eu falei da grande nave 777 da Daniel Airlines? Agora nós estamos todos a bordo. Porque das duas uma, ou estamos a bordo da nave de Daniel, ou estamos a bordo da outra nave, que eu chamei de Satan Airlines, a nave 666. Então você precisa saber em qual nave você vai embarcar. E eu falei no último vídeo do preço para embarcar nessa nave. A passagem custava um dinheiro, que o texto que eu uso chamou de moeda de prata. A jornada de um dia. Hoje eu tenho um amigo para apresentar para você. Ele estava passando aqui, ele vai passar. Quero apresentar a vocês o meu amigo. Eu estou fazendo diferente porque ele ia passar naturalmente aqui, mas não deu certo, falhou. Muito prazer, Alex. Você passou aqui, eu te provoquei e nós nos conhecemos. É um senhorzinho muito simpático, ele dá bom dia para todo mundo. Obrigado. E o meu amigo Alex estava passando aqui. Nós nos conhecemos e eu me encantei com o seu jeito, porque ele me deu atenção e a gente conversou. Você sabe que tem uma jornada?
Sabe o que é o jornaleiro? Jornaleiro? Não, exatamente. Jornaleiro não é aquele menino que entrega jornal. O jornaleiro, no texto bíblico, é aquele diarista que trabalha por dia. E eu contei a história do dono de uma vinha que ia contratar jornaleiros. E ele contratou várias pessoas. Contratou às 6 da manhã, ia pagar uma moeda de prata. Nós decidimos aqui com o pessoal do canal que essa moeda de prata valeria 100 reais. Tá um pouco fora do estado. Apareci. Então essa moeda de prata, ela é o equivalente hoje a 100 reais. Os contratados de manhã, 6 horas da manhã, combinaram ganhar 100 reais. Depois o senhor dessa vinha foi para a praça e contratou mais gente, era 9 horas da manhã. Meio-dia ele foi lá e contratou mais gente. Quando foi na hora 10ª, a última hora do dia, a hora número 11 talvez, ou a hora 10 ou 11, ele falou, mas por que vocês estão aqui na praça, não estão fazendo nada? Ah, ninguém nos contratou. Então vai trabalhar na minha vinha que eu vou te pagar uma moeda de prata. Aliás, ele não falou quanto ia pagar. Na hora de pagar, o dono da vinha falou assim, começa a pagar aqueles que chegaram primeiro. Quando aqueles que chegaram primeiro viram o pagamento de uma moeda de prata, aqueles que chegaram primeiro falaram, opa, nós vamos ganhar mais, né? Só que quando chegou a hora deles receberem, eles ganharam uma moeda de prata. Aí eles ficaram bravos. Ora, como é que o senhor pagou para eles uma moeda de prata e para nós vai pagar uma moeda de prata? A gente não é assim mais, porque a gente trabalhou o dia inteiro, o calor, pegamos o calor do dia. Aí o dono da vinha falou assim, aqui não, eu não combinei com vocês uma moeda de prata, mas foi o seu pagamento. Não faz. Se eu quis pagar chegaram por último com uma moeda de prata, por que você tem os olhos ruins se eu tenho um coração bom? Foi isso que o dono falou, né? E essa parábola, ela sinaliza Deus trazendo conosco. Isso é verdade. Então, como eu disse, para você embarcar nessa grande nave que eu chamei de 777, que é da companhia Daniel Airlines, você vai ter que pagar uma moeda de prata, uma jornada, você vai ter que trabalhar um dia para você. Barato, né? Eu até comentei aqui, ó. Imagina, o mestre Noé, o profeta Noé, que fez a árvore. Noé trabalhou 120 anos. Você sabe quantas pessoas Noé converteu? Nenhuma, né? Converteu alguns. Ah, mas tá falando aqui das filhas dele? Da família. 7 pessoas. Daniel converteu 7 pessoas. Ele trabalhou 120 anos de jornada. E converteu 7 pessoas. Na reunião que vai ter de julgamento no céu, Jesus disse que ia colocar os discípulos dele como juízes, né? Então serão 12 discípulos dele. É os caminhões. Arrasta caminhões. Só que o Apocalipse 4, ele diz que... Vou colocar assim. Você viu como eu sou muito improvisado? A gente improviso. A gente vai improvisando e vai ficando legal.
No Apocalipse 4, João, que também é um profeta, ele viu 24 juízes, que ele chamou de anciãos. E aí, se 12 são discípulos, eu posso pensar que os outros 12 são profetas, não é? Também. Agora imagina você, os profetas, aí vai sentando os juízes. Ele sentou Noé, você é Noé. E aí sentou Jonas. Jonas também é profeta. Agora imagina. Bom dia, moça, vai com Deus. Quantos Jonas converteu na sua pregação, você sabe? Jonas? É. Jonas era discípulo, né? Ele era um profeta, ele pregou para Nínive, o homem da baleia. Ah, sim. Ele não queria, Jonas, ele não queria pregar pro pessoal lá. Porque sabia que se ele pregasse, Deus ia salvar ele. O povo ia se converter. O povo ia se converter, ele não queria que isso acontecesse. Mas ele pregou, ele acabou pregando por 3 dias. E ele falou só 7 palavras. Ele era o profeta de poucas palavras. E eu falar, o homem de poucas. Comigo é poucas ideias. Poucas ideias, sei. Ele falou 7 palavras. Vamos ver se eu lembro. Ele falou: em 40 dias Nínive será subjugada. Esqueci a 7, mas ele foi um homem de poucas palavras. Então ele trabalhou 3 dias, na prática ele trabalhou 2 dias, porque um dia ele ficou só andando pela cidade Pra conhecer um pouco. calado. E agora imagina Jonas sentado ali, rindo, né? E Noé reclamando com Deus. Bom dia, cavaleiro. Você deu uma moeda de prata para esse Jonas e ele só pregou 3 dias. Só trabalhou 3 dias e eu fiquei aqui 120 anos. Imagina Jonas rindo dele, né? E é interessante. Isso quer dizer que o céu, o preço de entrar nessa nave espacial que vai nos levar para o céu, não diz respeito ao como nós trabalhamos. Se trabalhamos mais ou trabalhamos menos. Você lembra quando caiu o maná do céu? Quem colheu muito, no final foi medir e não deu muito. E quem colheu pouco, no final foi medir e não deu pouco. Já não tinham o suficiente para viver. Todo mundo tem o suficiente. Então, é essa a mensagem dos discípulos. Saudações, camarada. Beleza. Olá, vai com Deus. É que é meio complicado porque os discípulos, os profetas e os discípulos no final eles só são ferramentas. O trabalho quem realmente faz é Deus. Ah, agora você falou certo. Deus que eu chamo de um vigia das pessoas. Então, é o vigia das pessoas que nos controla, que nos orienta. É ele que fala, você precisa ter a marca de Deus. O selo de Deus. Eu não sei se você conhece. Você é adventista. Não sei se você assistiu, Rodrigo, se você... Conheço. Então, tipo assim, você sabe daquela coisa, né? Como eu vou explicar? É porque eu sou uma pessoa que faz muito tempo que eu não estudo, então, tipo, eu perco os nomes, né? Mas tem aquela coisa, Deus usa as pessoas para pregar, ele sempre ele escolheu essa forma para poder disseminar a palavra dele. Noé pregou, depois chegou os outros profetas também pregaram, aí depois veio João antes do Messias, todos eles pregaram, mas tipo, quem é que chama de verdade é Deus. Ele usa as pessoas para pregar, mas dentre todas as pessoas que ouvem, é Deus que vai lá e chama aqueles que ele escolheu. E essa pessoa, ela vai ser, pela ação do Espírito Santo que vai Muito bem. Vai aceitar a palavra. E é o Espírito Santo que atua dentro das pessoas. E quando o Messias foi aclamado rei de Israel,
Sim, eu mostrei no vídeo anterior que ele foi aclamado rei de Israel. Ele entrou em Jerusalém com pompa e circunstância. Bom dia, paz de Deus. E todos aclamaram ele como rei, as crianças, os seus discípulos. Inclusive, como eu já disse anteriormente, a guarda do templo não se contrapuseram a ele. Houve ali uma grande força misteriosa, o Deus agindo. Eles não tiveram ação. E aí Jesus chegou, limpou o templo e saiu. E aí ele passou perto de uma sarça, de uma figueira, teve fome. Ele tentou pegar a figueira, passou ali. Devia ser época de não figo, porque ele olhou em toda a folhagem, não tinha um figo. Provavelmente ele estava caçando um figo temporão, aquele que nasce fora da época da colheita. E aí ele amaldiçoou aquela figueira. Que ninguém mais coma figo de ti. Aí quando eles passaram no outro dia, a figueira estava sequinha. Alguns textos dizem que foi na mesma hora que ficou seca. E continuando aqui, Jesus disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, o segredo para você compreender todas essas profecias, o segredo para você viver vida reta diante de Deus, o vigia das pessoas, é ter essa fé em Deus. Tá bom? E nós estamos aqui junto com os profetas e seus discípulos, compreendendo as revelações que foram feitas pelo maior profeta que não era profeta, Jesus. O maior rei que não foi entronizado rei, Jesus Cristo. O maior criador, porque ele se identificou como o criador, porque ele disse: bom dia, comandante. Antes de Moisés, eu sou. E foi por isso que ele foi morto na cruz. E aí, Jesus começou a conversar com eles. E chegando ao templo, aqui certamente já é outro dia, porque Jesus foi ao templo e acercaram-se dele, e estando ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, disse: com que autoridade fazes isto? Jesus tinha sido coroado rei na semana passada. E eles perguntam: com que autoridade você está fazendo isso? E Jesus fala assim: tá bom, você está me perguntando? Eu também vou fazer uma pergunta. E ele pergunta para eles: com que o batismo de João, da onde era? Era do céu ou era dos homens? Você lembra do que eles responderam? E os saduceus. Não, eles falaram assim: se a gente disser que é dos homens, bom dia. Se a gente disser que é de Deus, Jesus vai perguntar: por que então vocês não obedecem? E se a gente disser que é dos homens, Jesus vai dizer: a multidão que nos vê vai se voltar contra nós, porque a multidão acredita que era de Deus, que João era de Deus. E aí ele fala: não sabemos responder, Senhor. Aí Jesus disse: então eu também não vou responder com que autoridade eu faço isso. Não é legal? Não, Jesus era sensacional. Jesus
calou ele. E aí, ó, ele fala aqui no capítulo 21 ainda, da parábola dos dois filhos. Jesus encontra, um pai manda um filho trabalhar na sua vinha. O filho diz que não vai, ele diz que vai, mas depois não vai. Depois ele fala para o outro: filho, vai trabalhar na minha vinha. O filho diz que vai e não vai. Aí Jesus pergunta: quem fez a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi? Ou o que disse que não ia e foi? O que disse que não ia. Ele falou: eu não vou não. Mas ele acabou indo. Você está com bastante sono, né? Eu não dormi. Ficou a noite inteira acordado, meditando, pensando no que faria da vida. Mas o vigia das pessoas já estava preparado, já tinha preparado para você o lugar de repouso. Isso é verdade. Porque essa é a promessa de Deus. Ele não deixa o seu filho desamparado. Não é? Um dia você vai contar essa experiência. Com certeza. Porque essa experiência ela ainda não aconteceu, mas ela vai acontecer de modo maravilhoso. E aí depois, Jesus ainda no templo, ele fala dos lavradores maus. Aí eu vou ter que ler, não tem como explicar para você sem ler. Você entendeu porque que meus vídeos vão ficar grandes, amigo? Ó, a maior parte do tempo dá pra cortar no tempo que você tá pensando ou tá procurando o versículo. Dá para arrumar, né? Dá pra arrumar. Eita, meu Deus do céu. Será que o Senhor do céu vai mandar alguém para me ajudar nisso? Você está profetizando. Ó, a parábola dos lavradores maus. Preste atenção. Esses lavradores maus, eles vão simbolizar os povos de Jesus. Entende? E ele vai falar aqui que os povos de Jesus é que são maus, não os lavradores. Vai prestando atenção. Ouvi ainda a parábola. Houve um homem, pai de família. Vou sentar um pouco aqui porque eu estou extremamente cansado, viu? Imagina, hein? Você quer sentar também? Fica à vontade. Só que você não vai aparecer. Você quer parar de aparecer? Não, vira a câmera aí pra tu, a gente tá conversando. Pode ser pai. O importante é você aparecer. Não, eu não faço questão. Vira pro rio e pra você aí, vai. Isso, deixa aparecer o rio e você. Se você quiser fazer comentário, é só você falar, tá bom? Seu comentário? É. Não tem problema. É que vai ser Houve difícil, hein? um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores. E ele ausentou-se, foi viajar. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois disso, enviou outros servos em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele vai fazer a esses lavradores? Pois é, né? Vai castigar com severidade, né? Com certeza. Dizem-lhes: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem frutos. Diz-lhes Jesus:
nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo pelo Senhor, e foi feito isto, e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus ouviram essas palavras e entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Ora, ao Jesus contar essa parábola, eles compreenderam que Jesus estava falando deles. Deles quem? O povo de Israel. Foram eles que mataram os seus enviados, os profetas. E foram eles que matariam o próprio Jesus, a pedra angular do templo. Essa história diz que quando estava construindo o templo, tinha uma pedra que estava lá jogada para cima e para baixo, e a pedra não servia para nada. Mas aí, quando foi preciso colocar a pedra principal no templo, aí eles lembraram daquela pedra rejeitada. Jesus é essa pedra rejeitada. Você entende? Bom dia, cavaleiro. Vá com Deus. Essa pedra rejeitada é Jesus. É por isso que eu estou dizendo, o templo que Daniel ansiava era Jesus. O templo que Daniel queria ver construído, e que foi construído, e que foi destruído no ano 70, não tinha muita importância. Eles estão querendo fazer o terceiro templo, mas isso não é importante, porque o que importa é o templo Jesus, a pedra preciosa, a pedra que tomará o reino, que destruirá todos os reinos dos povos. A pedra rejeitada. Jesus é o templo. Jesus é o sacerdote no templo celestial. Entende? É esse templo que será importante a partir da destruição do templo em Jerusalém. E Jesus vai falar daqui a pouco. Vocês estão vendo esse templo com pedras maravilhosas e fortes? Esse templo será destruído. E não ficará pedra sobre pedra. Bom dia. Não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, mas ele disse ainda: vocês destruirão o templo e eu reconstruirei em 3 dias. Os discípulos falaram assim: como pode ser isso, Senhor? Bom dia. Como pode ser isso? Esse templo levou 40 anos para ser construído, ou ser reformado, porque Herodes tinha reformado o templo, estava novinho. Olha essas pedras, são mármore branco, reluzente, lindo demais. Mas depois eles entenderam que Jesus não estava falando do templo, mas sim estava falando da sua pessoa. Ele seria morto, e como Jonas ficou enterrado, ele ficaria enterrado durante 3 dias e depois ressuscitaria. É esse Cristo ressuscitado que será o nosso capitão na grande nave 777. Então você precisa embarcar nessa nave, porque essa nave nos conduzirá ao céu, e nós
nós habitaremos com Jesus lá na sua grande casa, que pode ser o templo lá no céu ou ao redor dele. Você está entendendo? Agora, a partir do próximo vídeo, Jesus vai começar a falar das profecias de Daniel. Os povos da alta crítica dizem que Daniel não foi profeta, Daniel foi historiador. Porque Daniel viveu na época dos acontecimentos. Mentira! Daniel profetizou. E quem revelou foi Deus, o grande vigia das pessoas. E Jesus disse: o que Daniel falou é verdade. Perdão, moça. Lembra da assolação desoladora da qual falou Daniel? Jesus está dizendo, isso é verdade. Então, ouça o que o Daniel disse. Creia nos profetas. Muito obrigado porque você esteve até aqui. Que o vigia das pessoas te abençoa, te guarda. Se inscreva no canal, dá um like. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. O meu amigo Alex está lembrando uma coisa muito importante. Você pode falar em voz alta para ele? O que eu teria para falar? No finalzinho, o que é importante aqui para o vídeo ganhar bastante? Se inscreva e dá o like. Você não vai perder nada por isso, só vai abençoar. Até a próxima!